Olá a todos, eu sou o Diego e esse é o seu canal de psicanálise no YouTube. E hoje vamos falar um pouco sobre anorexia, respondendo o instinto Ishi. Mas antes já sabe, né? Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado e compartilha para todo mundo que você conheceu na vida. Cada like que você dá no vídeo, o YouTube manda ele para mais 50 pessoas. E eu quero que esse canal cresça cada vez mais, como está crescendo. Muito bem, né? Anorexia. Vamos lá. Acho que vamos começar dizendo que a anorexia é um diagnóstico da psiquiatria. Isso só é importante para a gente se localizar, dizer mais ou menos onde nós estamos, tá? Como que a psicanálise encara, né? Ah, Mais ou menos como eu coloquei no meu vídeo sobre o TDAH, que vai estar nessa playlist Respondendo Inscritos. A psicanálise vê a anorexia não como uma doença em si, mas como um sintoma. E o que isso quer dizer, né? Vamos lá. A anorexia, você já imagina, a pessoa ela vai gradualmente diminuindo a quantidade de comida, ou sei lá, vai através de um ato de bulimia ou qualquer motivo, ela vai emagrecendo. Ela vai ter as suas questões, ela vai ter autoimagem, ela vai ter algum motivo. Mas são inúmeras as possibilidades porque nós temos casos individuais. E o que a gente entende, né? A gente entende que a anorexia ela não é uma causa, tá? Ela é uma consequência, ela é um sintoma de algo anterior. Na minha experiência, eu acabei encontrando Uh, na grande maioria dos casos, para não dizer quase 100% dos casos, um núcleo histérico, então uma anorexia como um sintoma, se não histérico, neurótico, que o corpo ele vai sendo utilizado, ele vai se moldando de acordo com algum desejo, vai ser o escape, algo que não foi elaborado, algum desejo que não pôde ser compreendido, entendido, representado, ele vai para o corpo. Isso é a relação básica do sintoma, tá? Então a gente não trataria a causa, a gente tem que entender o que provocou. Contudo, a anorexia ela tem um problema, tá? Que como todo o sintoma, das duas, uma. Ou ele pega uma via fisiológica que já está mais ou menos pronta e se desenvolve, ou de tanto ele se desenvolver, ele cria uma via fisiológica. Do que eu estou falando? Eu estou falando aqui da adaptação do corpo àquele peso, daquela estrutura que se faz. Você já deve ter percebido que quando você faz uma dieta ou você faz uma reeducação alimentar ou algum exercício e começa a emagrecer, no começo você tem resultados bons. E conforme você vai emagrecendo, esses resultados vão ficando cada vez mais difíceis. Isso acontece porque o seu corpo ele começa a se adaptar àquele novo jeito, àquela nova estrutura. E na anorexia acontece isso. O corpo ele vai se adaptando. Então chega uma hora que não adianta nem querer e nem forçar. A quantidade de comida que a pessoa consegue ingerir já não é mais igual ao que acontece da doença. Eu estou colocando esse adendo para deixar bem claro que nesses casos a gente acaba tendo pelo menos um trabalho em duas frentes, ou então em três frentes, já que nos casos de anorexia em que eu sempre tive contato, eu vi
não só uma histeria, mas uma histeria muito regredida. É um caso que, individualmente, se você pegar no seu consultório, você vai ter muita dificuldade fazendo trabalho sozinho. O ideal é um trabalho já compartilhado. E aqui talvez você precise de uma coisa maior ainda, tá? Talvez você precise de outros profissionais atuando junto com você. Justamente por essa questão corpórea, essa questão da fisiologia, tá? Uh, e aí a gente tem que levantar algumas ideias. Se você é um profissional da saúde mental que gosta de pensar que a fisiologia não existe ou que ela não importa, você vai ter muita dificuldade em trabalhar um caso desses. Se você é um profissional de saúde mental que gosta de pensar que o lado do desejo, da repressão, não importa e é apenas um molde de um comportamento, você vai ter muito trabalho e muita dificuldade para trabalhar um caso desses. Por quê? O que se faz normalmente com esses casos de epilepsia? Se faz um esquema tipo AA. Então, se faz uma pesagem constante, se faz um treino de alimentação, se faz um treino de comportamento e não se olha para a causa, então se fica enxugando o sintoma o tempo todo. E a gente sabe que na estrutura histérica, quando você vai enxugando o sintoma volta. Ele vai e volta. Então ele regride, passa um tempo e volta. E você vai ter inúmeras recaídas apenas com esse tipo de trabalho, tá? Então, anorexia, vamos ter o tratamento. Você tem que dar uma atenção fisiológica, você tem que fazer um acompanhamento médico, psiquiátrico, mas você também tem que olhar para a causa, olhar para o desejo. E aí entra um tratamento comum, como qualquer outro. Levando em conta que geralmente você vai ter casos mais regredidos do que em outras patologias. Mas aí é um trabalho comum, tá? Espero que tenha respondido. Dúvidas, sugestões, críticas, escreva aqui embaixo. Até a próxima. Muito obrigado.